Não apareceu de novo. Oi, Vitor. Já está aparecendo? Está aparecendo. O compartilhamento? Sim. Ah, então tá perfeito. Já começou a gravar. Boa noite para todo mundo. Vitor, seja bem-vindo. Isa, bem-vinda. É ruim só que eu não vejo vocês. Você não consegue ver a gente, mas tudo bem. Mas eu tô aqui, viu, gente? Boa noite para todos vocês. O Bruno é doutorando lá na UFMS. Também é professor. E hoje ele trouxe um assunto meio que continuação da aula passada, né? Mas buscando essa parte dos ecossistemas brasileiros. Isso. Tá joia? Então, boa aula, Bruno. Se você quiser se apresentar, se apresenta. Eu vou me apresentar assim. Eu não sei se foi com essa turma que eu já tive aquela vez, né? Pessoal, boa noite para todos vocês, né? Como a professora apresentou, eu sou o Bruno, faço o doutorado aqui no UFMS, e eu tinha gravado aquele vídeo que vocês assistiram, que falava um resumo assim, sobre os principais biomas, né, do planeta Terra. Aí, essa aula de hoje ela é continuação mesmo da aula passada, porque a gente vai começar falando sobre os biomas aquáticos agora, né? Porque a gente falou dos ambientes terrestres, agora a gente vai falar como as comunidades vão estar estruturadas no sistema aquático. E depois, para completar, a gente vai focar então nos ecossistemas principais aqui do Brasil, né? Porque são vários, e aí, para poder caber tudo numa aula só, a gente vai falar daqueles que são mais didáticos, daqueles que são os mais comuns. Então, vamos começar primeiro pelos biomas aquáticos. Fazendo aí, tentando fazer uma analogia com aquilo que a gente viu dos biomas terrestres, os biomas aquáticos são totalmente diferentes. Eles são praticamente incomparáveis com os biomas terrestres, principalmente por conta de uma característica que eles têm. O ambiente terrestre, a gente só vai conseguir imaginar ele numa estrutura bidimensional. A gente tem o solo, né, o substrato, como uma das dimensões, e a verticalização por parte da vegetação, das florestas, né, da altura das árvores, como uma segunda dimensão. Já dentro de um corpo d'água, a gente tem tanto o substrato quanto a altura, como a própria coluna d'água nesse corpo. Então, os organismos, além de poderem habitar o extrato horizontal, né, o substrato horizontal do corpo d'água, eles podem também habitar a porção vertical, alguma verticalização que exista nesse corpo d'água, e também todo o espaço da coluna d'água flutuando ou nadando livremente ali naquele ambiente. E isso torna os ambientes aquáticos muito mais complexos do que os terrestres. Então, eles são totalmente diferentes. Com exceção de algumas florestas de algas marinhas, recifes de coral e algumas outras estruturas que se assemelham, poderiam ser comparados a vegetações no ambiente terrestre, é praticamente totalmente diferente esses ambientes aquáticos de ambientes terrestres. E muitos organismos nesses ambientes, eles vão passar parte ou toda a sua vida suspenso nisso que eu acabei de dizer como uma terceira dimensão. Seja flutuando passivamente, tem alguns organismos que eles simplesmente não gastam energia, né? Eles permanecem flutuando com a própria movimentação da água, ou nadando ativamente, né? Porque daí tem gasto de energia para esse deslocamento. É o caso de peixes, de mamíferos marinhos, do polvo, né? Alguns animais que se deslocam assim. Agora outros, como o plâncton, alguns quinidários, que são organismos invertebrados, algumas algas, eles flutuam na coluna d'água passivamente. Então, as comunidades aquáticas, que a gente já começou aqui dizendo que são muito diferentes dos ambientes terrestres, elas não vão ser influenciadas principalmente ou essencialmente por aqueles fatores climáticos e fatores do solo que a gente comentou para os ambientes terrestres. Aqui a gente vai ter outros elementos físicos, né, outros componentes físicos do ecossistema que vão influenciar na estruturação das comunidades aquáticas no tempo e no espaço. E esses fatores, eles podem ser, por exemplo, variações de pressão na água, salinidade e principalmente da penetrância de luz na coluna d'água. E para muitos organismos, os ciclos de maré, por exemplo, em comunidades oceânicas, de praia, é um fator muito mais importante do que variações sazonais no clima, tá? Na estruturação dessas comunidades, na organização desses organismos.
Então, com uma primeira classificação arbitrária de biomas aquáticos, a gente vai ter a separação desse conjunto de águas em comunidades marinhas, né? E comunidades de água doce ou de águas continentais, porque a gente vai ver que algumas vezes essas águas continentais têm tanto sal quanto o mar. Então, são as duas principais categorias maiores, vamos dizer assim, para biomas aquáticos. Quando a gente começa a falar dessas comunidades, então, essas características de salinidade, profundidade, movimento da água e a natureza do substrato que tem no fundo do corpo d'água vão influenciar muito a abundância e a distribuição dos organismos dentro desses corpos d'água. E essa primeira divisão, né, em comunidades marinhas ou de água doce, os corpos de água, que são as chamadas águas marinhas, né, os oceanos, eles cobrem mais de 70% da superfície do planeta, enquanto esses corpos de água doce, lagoas, rios, lagos e ribeirões, vão cobrir apenas uma pequena porção do planeta. Então, vamos dizer assim que o oceano é o maior, o gigantesco bioma do planeta, né? E a concentração de sal nos oceanos, ela se dá ali em torno de 35 partes por milhão, enquanto na de água doce, mesmo nos ambientes mais alcalinos, mais sedimentados de água doce que existam, essa concentração ela não passa de 0,5 partes por milhão. Por isso que é uma classificação, ainda que arbitrária, muito significativa, porque a diferença entre organismos de água oceânica e de água doce são muito diferentes. As adaptações são completamente outras, embora a gente vai ver ali algumas coisas que está numa transição. Então vamos começar falando sobre as comunidades marinhas, né? Nesse primeiro maior bioma aí, que seria os oceanos. Os organismos, né, eles vão estar ocupando todos os lugares do oceano, ainda que em uma abundância ou em organizações de formas de vida possam variar aí de acordo com profundidade, penetrância da luz, né, com condições do ambiente físico. A gente vai encontrar organismos habitando todas as porções do oceano. Inclusive, muitas dessas porções são ainda consideravelmente desconhecidas, mas há vida nesses lugares, né? Os oceanos da Terra são aí o grande container de vida. E as regiões biogeográficas oceânicas, assim como existiam as regiões biogeográficas no ambiente terrestre, também há regiões biogeográficas no oceano. Elas vão ser organizadas principalmente de acordo com a temperatura da água, e essa organização em regiões biogeográficas, elas vão englobar grandes zonas latitudinais, né, que são essas daqui da figura de cima, ó, que elas tendem a ter uma forma mais ou menos elíptica, porque elas vão corresponder principalmente aqui a esse outro esquema aqui, que são as grandes correntes oceânicas que são circulares, né? Então aqui a gente tem correntes equatoriais, essa corrente do Brasil aqui, corrente do Golfo, elas praticamente vão determinar a localização das regiões biogeográficas nos oceanos. Porque essa corrente vai caracterizar ali a circulação de nutrientes, de condições físicas da água, que propicia ali um conjunto mais ou menos semelhante de organismos naquele local. Mas mesmo dentro de cada zona biogeográfica dessa, nós podemos ter outras classificações de acordo com outras categorias. E todas essas zonas, vai ter então as zonas verticais do oceano. Essas zonas verticais, elas vão ser baseadas principalmente no quanto a luz do sol consegue entrar na coluna d'água. Então, a luz do sol ela vai ser gradualmente absorvida pela água, com o aumento da profundidade, né? Então, quanto mais fundo, mais vai ficando escuro, enquanto a parte mais superficial da água ela é mais clara, mais iluminada. A profundidade da zona que recebe aqui luz solar, né, que a luz consegue penetrar na água, e que vai ser a zona onde vai ocorrer principalmente as atividades de fotossíntese, é chamada de zona eufótica. Então, no mar, essa zona eufótica, né, que recebe aí essa quantidade de luz significativa para condições de fotossíntese, por exemplo, ela vai ali até mais ou menos 100 metros de profundidade. Depois disso, esse ambiente já vai começando a ficar mais escuro, né? Porque a luz vai sendo absorvida, então, pela coluna d'água.
e a gente tem aqui uma zona intermediária que pode ser chamada de disfótica. Então começa a ficar escuro. E a partir aí dos 1000 metros, praticamente a luz é totalmente absorvida, né? Você não tem mais ali uma claridade, né? Não tem condições para a realização da fotossíntese. E a gente tem, então, uma outra zona oceânica que é chamada de zona afótica, tá? Então, a profundidade da zona fótica ela vai aumentar desde as águas costeiras, né? Aqui na plataforma continental, mais ou menos 30 metros até o oceano aberto, né? E ela pode se estender aí até esses 100 metros ou mais. Aí aqui tem essa variação, né? De 100 a 200 metros de profundidade. E além disso, a gente já comentou que a fotossíntese ela vai ocorrer somente nessa parte que recebe a luz, né? Que consegue sustentar organismos fotossintetizantes. E aí, toda a energia orgânica que sustentava a vida marinha era produzida nas camadas mais rasas da superfície do oceano, por conta de que somente nessa camada ocorria ali a fotossíntese, né? Porque nas demais camadas, na zona fótica, a luz ela não era refletida, e sim absorvida pela coluna d'água. De modo que a maioria dos organismos que ocorrem na zona afótica, né, como a gente pode ver aqui na zona afótica, existe uma série de seres vivos de águas mais profundas, eles consomem a matéria orgânica que é produzida na zona fótica e ela acaba sedimentando... Oi? Bruno, às vezes dá uma falhada no seu microfone. Veja aí que você está mexendo nele, alguma coisa. Ah, tá. Vou tentar falar mais perto aqui. Deu uma melhoradinha? Melhorou. Tá. Então, vou voltar aqui só umas frasezinhas, né? Então, a gente estava comentando que a fotossíntese ela vai ocorrer principalmente nessa zona que a gente chama de zona fótica ou eufótica, que é a zona iluminada do oceano, né? E aí, até pouco tempo atrás, tinha-se essa ideia de que todo o restante da vida marinha, né, daqueles organismos que ocorrem mais profundo, na zona fótica, fosse sustentado pela matéria orgânica, pela energia que fosse produzida nas camadas rasas, né? E essa matéria orgânica, então, ela se precipitava e esses organismos acabavam, então, consumindo esse material. Mas a partir do final dos anos 70, foi, então, descoberto organismos que não dependem da zona fótica. São organismos que vivem na zona afótica do oceano, mas sustentam aí uma cadeia alimentar. Eles são produtores, né? Eles vivem em locais altamente específicos, né? Que são fontes submarinas muito quentes, que emitem aí hidrogênio sulfídrico. E esses organismos procariontes, que são bactérias, elas têm capacidade de fazer a quimiossíntese, que é uma síntese de compostos orgânicos semelhante à fotossíntese, né, mas que não depende da luz, e ela obtém, então, energia oxidando o hidrogênio sulfídrico, e esses autótrofos representam, então, uma base da cadeia alimentar que vai sustentar organismos que vivem na zona afótica, de modo, então, que esses organismos não são 100% dependentes das camadas mais rasas do oceano. Tudo bem? E além dessa classificação com base na absorção de luz, tem a classificação com base na batimetria, né, que considera aí a profundidade e a topografia do corpo d'água oceânico. Com base nessa classificação, a gente vai ter as zonas do oceano, como a classificação dele em litoral. O litoral é a parte do oceano que vai ficar entre marés. Essa região do bioma aquático, ela ora pode estar fora da água, ora ela vai estar embaixo da água, porque ela vai estar sob efeito direto da ação da maré. Logo após essa zona do litoral, a gente vai ter o sublitoral ou ambiente nerítico, né? Até que ocorre um declive do relevo, um declive muito acentuado, que ele é semelhante, por exemplo, ao costão das montanhas, e começa aqui uma outra área que é chamada de área batial. Conforme vai, então, aprofundando esse declive, ele fica praticamente na vertical aqui, a gente tem uma outra zona, que é a zona abissal. Até que chega-se, então, ao que chamam de fosso oceânico, né? Que é uma grande cavidade, que o pessoal costuma dar nome de zona adal, ou ambiente pelágico, que aí são altas profundidades, né? E aí você vai ter aqueles
organismos abissais que vivem no escuro, que produzem bioluminescência. Então, cada conjunto, cada zona dessa, embora seja uma classificação arbitrária, ela vai sustentar determinadas condições de vida, organismos com características que os permitem ser agrupados nesses ambientes. E além dessa classificação, a gente pode classificar as comunidades dos ambientes marinhos de acordo com as características dos organismos que vivem no oceano, né? E esses organismos eles vão poder ser bênticos ou bentônicos, ou organismos pelágicos, de acordo com a sua forma de vida, com a sua movimentação na água. Os organismos bentônicos são aqueles que vão estar intimamente associados ao substrato do corpo d'água. Então, eles podem estar vivendo ali sobre as crostas das rochas, entre as relvas de algas, no meio dos recifes de corais. Esses organismos bentônicos, eles incluem invertebrados sésseis, que são aqueles invertebrados que ficam fixos mesmo no substrato do mar, mas também alguns animais, alguns invertebrados que são escavadores, né, que vivem enterrados no substrato, na areia do mar. Ou então, eles podem ser os organismos pelágicos, que são aqueles organismos que ficam livres na coluna d'água. Eles não vão estar tão intimamente associados ali ao substrato, né? E esses organismos que vivem livres na coluna d'água, eles podem ser planctônicos ou nectônicos. Os organismos planctônicos são aqueles principalmente microscópicos, né? Algas, protozoários, que vão flutuar livremente na coluna d'água. Então, eles não têm um gasto de energia para se movimentar. Eles simplesmente se movimentam junto com o movimento da água. E os organismos nectônicos são aqueles animais nadadores, né? Os peixes, as baleias, todos aqueles animais que gastam energia para se mover na coluna d'água. Por outro lado, a gente tem agora as comunidades de água doce ou de águas continentais, né, que são aqueles corpos d'água que vão estar nos continentes, né, nas placas continentais. E a gente vai ter, então, duas categorias dentro dessas comunidades. Então, a gente tinha antes um total de comunidades aquáticas, que podiam ser marinhas ou de água doce, e agora a gente tem, dentro da categoria de água doce, outras duas categorias. Aqueles organismos que habitam águas correntes, né, que são chamados de águas lóticas, corpos d'água lóticos, e aqueles que habitam águas que são mais estagnadas ou lênticas, né? Aqueles corpos d'água como lagos e pântanos que ficam mais parados, não tem uma correnteza. Esses corpos d'água que são lênticos, eles são importantes distribuidores de biodiversidade, porque eles apresentam ecótonos bem definidos. Quando a gente pensa em uma lagoa, a gente consegue definir com uma certa exatidão quando as margens daquela lagoa acabam e quando elas começam. É muito diferente de um rio, por exemplo, que em determinada parte do ano está mais cheio, determinada parte está mais rasa, em alguns momentos do ano muda um pouco a forma do seu leito, né? Então eles têm ali um ecótono que não é tão definido quanto dos ambientes lênticos. Mas esses ambientes lóticos, né, que são os rios, as nascentes, os riachos, as cachoeiras, eles têm um fluxo hídrico que influencia diretamente as variáveis físico-químicas da água. Então, por exemplo, a própria movimentação da água com a correnteza, ela consegue hidrogenar aquele ambiente, ela consegue carregar sedimentos que estão deixando a água mais turva. Então, essa própria movimentação da água vai determinar algumas características físicas que, por sua vez, determinam organismos que vão conseguir sobreviver ali. Em rios e riachos, né, então a corrente da água é o fator limitante principal. E ele quem vai controlar, e ele é um fator importante muito mais do que em lagos que são parados. Né? Então a corrente da água em lagos não é algo tão importante assim, porque essas águas praticamente não se movem. Nos ambientes lóticos, que são os rios e os riachos, vai haver então uma intensa troca entre o ambiente terrestre e o aquático, porque você tem o aporte, como aqui nessa figura, né, você tem vegetação em torno do corpo d'água lótico, você tem então o aporte de matéria orgânica do ambiente terrestre para dentro do corpo da água, e esse material ele é carregado ao longo desse sistema. Então você tem tanto material orgânico entrando no rio,
quanto material orgânico que às vezes sai do rio, quando esse, por exemplo, abaixa o seu nível, quando esse muda o seu curso, e assim por diante. As zonas de sistema lêntico, elas podem ter uma classificação parecida com aquela dos oceanos, né? Lembra que tinha uma classificação com base em profundidade e em penetrância da luz na água? Isso também pode ser observado nos lagos e nas lagoas. Nos rios não faz tanto sentido, mas nos lagos e nas lagoas, né, nesses ambientes lênticos, existe também uma classificação semelhante. O que vai mudar são alguns dos termos utilizados, né, justamente por conta do tamanho e da profundidade dos corpos. Então, aqui, por exemplo, nesses sistemas, a margem ela vai consistir de águas rasas, né, onde a luz ela com certeza vai penetrar até o fundo desse corpo d'água. E as águas que no mar são chamadas litorâneas, né? São aquelas águas litorâneas que ficam entre as marés, entre a maré alta e a maré baixa. Aqui elas vão ser divididas em liminéticas, né? Onde a luz penetra até o fundo, e a zona profunda, que é onde que vai ficar abaixo da penetração efetiva de luz. E esses lagos eles podem ser altamente produtivos, e a produtividade neles vai ser limitada pela disponibilidade de ambientes inorgânicos que eles possuem, né? Então, a fertilidade dos lagos ela vai variar de região para região, de acordo com características do ambiente. E existe aí para sistemas aquáticos, né, de classificação de biomas aquáticos, enormes lacunas de discussão, de conhecimento, se comparados com aqueles ambientes terrestres. Por exemplo, esses esquemas, né, que eu expliquei agora, com base em profundidade, com base em penetrância da luz, eles geralmente vão omitir algumas unidades de água doce, né, de águas continentais. Por exemplo, regiões pantanosas e de charcos, né, são dois tipos de ambientes de terras alagadas que tendem a desenvolver solos minerais, e eles podem tanto ser estudados como ecossistemas terrestres, quanto aquáticos, mas não existe assim algumas definições do ponto de vista da classificação de ecossistemas aquáticos que detalhe esses ambientes com tanta clareza igual para os outros, né? Igual para rios, igual para oceanos. E as unidades raras de água doce, né? Aqui o livro traz como água doce, mas seriam águas continentais, até porque elas são chamadas de hipersalinas, como é o exemplo do Mar Morto, né, no Oriente Médio, além das águas que ocorrem dentro das cavernas e das fontes termais, são praticamente ainda inestudadas do ponto de vista da organização de organismos que vivem ali nesses ambientes, né? E eles têm propriedades aí que são muito ímpar, né? Por exemplo, aqui no Mar Morto, eu não sei quem é esse cara, mas eu queria estar no lugar dele. Peguei essa foto no Google. No Mar Morto, você tem uma concentração de sal tão alta na água, que chega a ser maior do que a do próprio oceano. Com isso, a água fica mais densa, né? E corpos como os nossos que entram nessa água flutuam, porque ficam menos densos do que a água. É destino turístico de muita gente. Além disso, tem os estuários, né? Pântanos salobras e mangues, que vão estar ali entre o ambiente de água doce, entre o ambiente de água marinha e o ambiente terrestre, ou seja, um ecótono triplo, né? Imagina a complexidade desse ambiente. E esses ecossistemas, eles são altamente produtivos e pouquíssimas espécies, são capazes de tolerar essas condições tão extremas, né? Que ora ela vai estar sob efeito de água doce, ora de água salgada, ora ela vai estar exposta ao ambiente terrestre. E por outro lado, né, essas restrições, elas suportam aí uma alta densidade de indivíduos e de biomassa. Embora não haja uma enorme biodiversidade nesses locais, a produtividade, a biomassa nesses ambientes é muito significativa. Então aqui a gente tem, por exemplo, aqui uma imagem daquelas áreas de pântano lá na Louisiana, nos Estados Unidos, né? Aqui do Mar Morto, e aqui uma área de manguezal no Brasil. E já que a gente já começou a falar de manguezal, vamos entrar nele para poder engatar com o assunto dos ecossistemas brasileiros, ok? Então, os manguezais, eles ficam até assim, a gente pode estudar ele dentro dos ecossistemas terrestres, propriamente dito, mas também, ali, estudando ecossistemas marinhos, né, ele se enquadra no que a gente chama de ecossistemas costeiros. Então, hoje em dia já existem linhas de pesquisa para estudos de ambientes marinhos e costeiros, que são aqueles ambientes terrestres, mas que estão sob efeito de condições que dependem ali, por exemplo, da
do fenômeno de marés, de ventos, da brisa soprada da água do mar. Então, esses ecossistemas costeiros, eles estão ali entre o que seria aquático e o que seria terrestre. E os manguezais são uns deles, né? Assim como as restingas. Então, os manguezais, eles são esses ecossistemas que vão estar entre a transição do ambiente terrestre e do marinho. E eles ocorrem aí nas regiões tropicais e subtropicais do planeta Terra, e eles vão estar ali sob o efeito das marés. As espécies vegetais que vão conseguir viver nesse ambiente, elas são muito típicas, muito especializadas. Elas têm esses sistemas de raízes, por exemplo, para poder, então, absorver o oxigênio da atmosfera, né, poder resistir a essa condição de baixo oxigênio que vai estar na água. E esse sistema de plantas altamente especializadas, ela vai estar associada a outros componentes vegetais, como, por exemplo, plantas epífitas, e a um conjunto de animais que vive associado a esse sistema vegetal. Esses ecossistemas de manguezais, eles vão estar nas margens de baías, de barras, de enseadas, desembocaduras de rios, né? Uma infinidade de ambientes onde a água doce encontra ali com a água salgada, expostas ali na linha da costa, né, desses ambientes costeiros. A vegetação sobre o substrato, né, de formação recente, esse substrato ele vai ter uma pequena declividade, né, e ele vai estar, então, sob a ação diária das marés. Então, todo dia a maré vai ser um fator ali estressante, vamos dizer assim, para esses organismos que vivem nos mangues. E os mangues são, então, grandes berçários naturais para uma infinidade de espécies desses ambientes, tanto de peixes quanto de animais que migram ali para essas áreas costeiras durante algum período do ano para poder seguir com seu ciclo de vida. E a localização dos mangues no Brasil, então? Então, praticamente em toda a costa brasileira, né? Desde o Amapá, lá no norte, até o Rio Grande do Sul, a gente tem ocorrência de mangues aí na região litorânea. No mundo inteiro, eles ocupam cerca aí de mais de 160 mil quilômetros quadrados, e no Brasil, existe cerca aí, correspondem a cerca de 25 mil quilômetros quadrados, né? Então, a gente pode dizer que o Brasil tem muito manguezal, que representam aí mais ou menos 12% dos manguezais do mundo inteiro. Então, a gente é dono de mais ou menos 12% de tudo que é mangue no mundo. E os manguezais, eles vão ter essa distribuição aí bem ampla em toda a nossa costa. Aqui na Bruna, no mapinha. Uhum. Aqui na parte Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, não tem, né? A faixa roxa do manguezal. Que legal. Aqui realmente tem lá. Aqui tem essa lacuna de manguezal, né? Uhum. E aqui em cima também, um pouquinho aqui no Nordeste, aqui, ó. Tem uma região ali que tem uma lacuna. Mas é praticamente toda a costa ali, bem extenso a cobertura deles. E falando um pouquinho, então, dos organismos que vivem nos mangues, né, da flora e da fauna, a gente tem ali principalmente essas espécies arbóreas aqui. Eu destaquei aqui na imagem essa lagunária racemosa, que é o mangue branco, porque ela é uma espécie que ocorre, por exemplo, em Fernando de Noronha. Ela é a única espécie arbórea de mangue que ocorre lá, por exemplo. Então, para não colocar foto de todas, eu coloquei dessa aqui. Mas você tem ali o que eles chamam de mangue vermelho, mangue preto e o mangue de botão, que são basicamente árvores com esse sistema radicular aqui exposto para fora do substrato, né, para captação de oxigênio. A fauna, a fauna que habita esses mangues, ela é uma significativa fonte de alimentos para as populações ribeirinhas, para as comunidades que vivem ali na região onde os manguezais ocorrem. E os estoques de peixe, moluscos e crustáceos, né, que vivem nos mangues, eles apresentam expressiva biomassa e constituem excelentes fontes de proteína animal e nutricional para toda essa população, que vive basicamente do extrativismo desses componentes, né, desses recursos naturais aí do ambiente. E esses recursos pesqueiros, eles vão ser então considerados como indispensáveis para a subsistência dessas populações que vivem nessa região costeira e onde ocorrem os mangues. E ele tem então uma grande importância, né? Além de ser essa excelente fonte de recurso, os mangues são exportadores de matéria orgânica para o estuário, que é essa região onde o rio encontra o mar, e contribui aí para a produtividade primária na zona costeira, porque você tem aporte, inclusive,
de matéria orgânica do ambiente terrestre para o ambiente aquático. É onde vive aí uma infinidade de peixes, moluscos, crustáceos que encontram condições ideais para sua reprodução, sendo o berçário, então, de uma infinidade de espécies. É criador e abrigo para várias espécies da fauna aquática e também terrestre. E eles produzem mais de 95% do alimento que o homem captura no mar, está direta ou indiretamente ligado à produtividade dos mangues. Além disso, a vegetação dos mangues, né, com todo aquele sistema de raiz, ela vai fixar as terras costeiras, impedindo assim a erosão, e ao mesmo tempo vai estabilizar a costa, para que essas não ocorram deslizes que a gente tem observado na mídia nos últimos tempos. E os principais fatores, então, que vão prejudicar, que vão causar alterações físicas nesses ambientes, também alterações químicas e biológicas, são o aterro dessas áreas para edificações, para construções humanas, ou então o desmatamento, né, a supressão dessa vegetação característica do mangue. Além disso, existem algumas outras ameaças, né, que são essas aqui destacadas. E aí, mas, na verdade, esses grandes empreendimentos que são construídos em áreas de mangue são muito prejudiciais, eles causam um impacto aí muito significativo para essa biodiversidade, para a população que depende aí desses organismos, né, do extrativismo, por exemplo. Agora que, então, saindo dos mangues e partindo aí para um outro ambiente agora, que é um outro ecossistema terrestre no Brasil, eu passei diretamente para esse agora porque ele também é um ecossistema de transição. Só que agora, ao invés de ser um ecossistema de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ele vai estar numa área de transição entre 3 grandes biomas do Brasil, né? O bioma da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado, que são as matas dos cocais, né? Essas matas, elas vão se situar ali, principalmente ali entre a região norte e a região nordeste do Brasil, e elas vão apresentar essa vegetação que é composta aí de forma dominante por espécies de palmeiras, né? De cocos, vamos dizer assim. O clima dessa região, como ela vai estar variando ali entre a Amazônia e a Caatinga, esse clima ele também vai variar. Na porção mais para o lado da Amazônia, ela vai ter um clima mais úmido, enquanto na porção mais ligada à Caatinga, o clima vai ser mais semiárido. Então vai ter esse gradiente climático ali dentro da mata de cocais. Mas, de modo geral, a principal característica desse ambiente são as formações dominantes de palmeiras, né? E elas têm uma outra característica, que é um inverno seco e um verão chuvoso. Repara que quando eu falei dos mangues e das matas de cocais, eu ainda não estou falando em biomas, porque eles são áreas ou de transição, ou vão ser ecossistemas que vão estar dentro de outros biomas. Aqui no caso das matas de cocais, são ambientes de transição entre 3 biomas, certo? Que o IBGE reconhece como biomas no Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas, Pantanal e Mata Atlântica. Tá? Então a gente tem esse nome, mata de cocais, devido aos muitos cocais que ocorrem nessa região. A principal atividade que tem ali é o extrativismo vegetal a partir dessas espécies de palmeira. É uma importantíssima fonte de renda. E a gente tem ali, embora muitas espécies de palmeiras ocorram, 2 que são as principais: o babaçu, para a porção mais amazônica, e a carnaúba, para a porção mais da caatinga. Dessas espécies de palmeira, tem ali a extração de vários produtos, como cera, glicerina, óleo, álcool e fibras. Elas também são utilizadas para a alimentação do gado, né, nas atividades de pecuária. Também nessa região de mata de cocais, vai ter ali algumas culturas de arroz, de soja, de algodão, que são ali culturas mais introduzidas ali, que estão começando a aparecer nesse ambiente. Mas a principal atividade econômica dessa região é o extrativismo vegetal, e a maior produção extrativista vegetal do Brasil inteiro vem lá dessa região das matas de cocais, né? A vegetação nas matas de cocais, né, o ambiente, ele é muito diverso, embora você tenha essa dominância de espécies de palmeira, que muitas vezes é uma monodominância mesmo, uma única espécie de palmeira. Você tem presença de animais e de plantas desses 3 biomas, da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado, que vão ocorrer ali entre esse extrato de palmeiras, né? O extrato florestal da mata de cocais, vamos dizer assim, que seriam essas palmeiras, mas os demais estratos vão ser compostos por espécies desses 3 biomas, o que confere ali essa certa diversidade, né?
E essas diversas espécies, né, de animais, ela vai incluir espécies de aves, mamíferos, répteis, e dentre elas a gente pode destacar algumas aqui, que é a arara vermelha, o gavião-rei, a ariranha, gato do mato, macaco-prego, lobo-guará, o boto, e por aí vai. Repara que esses nomes de animais vão ser comuns em alguns exemplos mais para frente, justamente porque eles são animais da Amazônia, ou da Caatinga, ou do Cerrado. E a grande ocorrência de palmeiras, que é a principal característica dessas matas, né, que é da onde que seriam as árvores mais emblemáticas, as árvores de grande porte, a gente vai ter ali o babaçu, né, que é mais importante, assim, vamos se dizer, para a porção mais de clima mais úmido, o buriti, que a gente também tem aqui no Cerrado, vocês devem conhecer, o açaí, que também é mais típico da Amazônia, a carnaúba e a oiticica, que é mais típico da caatinga, né? E de todas essas espécies de palmeiras, se utiliza todas as partes da planta para artesanato, para produção de produtos alimentícios, de óleos, de combustível e por aí vai. E as matas de cocais, elas vão ser consideradas como um tipo de floresta secundária, porque elas provavelmente surgiram a partir de uma conversão de ambientes florestais, seja da Amazônia, da Caatinga ou do Cerrado, e a abertura dessas clareiras, né, a retirada dessa vegetação primária, deu origem ali, então, à dominância dessas palmeiras que levaram a essas formações secundárias de cocais, né? Então, eu, por exemplo, não estou tão atualizado do tema, mas acredita-se que indígenas no passado tenham sido responsáveis, por exemplo, por plantar essas matas de cocais que existem hoje, que elas não seriam algo tão de origem tão natural assim, teria essa interferência do homem, né? Esse tipo de ambiente ele representa menos de 3% de todo o território do Brasil, e ele também enfrenta ali alguns problemas, como o desmatamento, né, por conta dessas novas atividades que estão começando a apontar por lá, que é cultivo de pastagens para pecuária, e, sobretudo, a cultura de soja, que também já está chegando lá na região. As matas de cocais elas têm a maior concentração de plantas oleaginosas do mundo inteiro, e a carnaúba, né, que é essa aqui de cima, aqui, essa palmeira lá da Caatinga, que é uma planta endêmica desse tipo de ambiente, ela é popularmente chamada de árvore da vida pelas pessoas que têm lá, porque ela possui muitas propriedades, ela é muito, muito utilizada para diversos fins pelas populações locais ali daquele ambiente. Agora, um outro ecossistema que está dentro de um outro bioma brasileiro são as florestas de araucária, que é um tipo de ecossistema da Mata Atlântica, tá? As florestas de araucária, elas também podem ser chamadas de floresta ombrófila mista, que é uma fitofisionomia da Mata Atlântica, e ela vai ter e ela é uma vegetação característica da região sul do Brasil, podendo ocorrer ali em algumas manchinhas da região sudeste, mas principalmente mesmo aqui do sul, aqui, entre praticamente em todo o território do Paraná, né, de forma original, porque hoje em dia já não existe tanta mata araucária assim, em Santa Catarina e ali um pouco no norte do Rio Grande do Sul, tá? Nessa vegetação de matas de araucária, existe o predomínio da espécie arbórea, que é a araucária angustifolia, que é conhecida como pinheiro do Brasil, que produz aquele pinhão que a gente vai comer agora nessa época do ano, né, perto do Natal. Hoje, originalmente, ela se estendia por 200 mil quilômetros quadrados, né, mas já se perdeu muito disso. No subbosque dessa floresta vai ocorrer uma complexa e grande variedade de espécies, né, de outras plantas, então ela tem uma estratificação, então aquele estrato arbóreo maior é dominado pela araucária, mas no subbosque ali você tem algumas outras espécies de planta que são importantes, né, como por exemplo a erva mate, o xaxim, e algumas dessas plantas são endêmicas, então por isso essas florestas de araucária são muito importantes para a conservação. E nos últimos 2 séculos, a expansão das atividades econômicas nas cidades ali da região sul do Brasil reduziu essa floresta e aproximadamente 3% resta agora só aproximadamente 3% da sua área original, sendo que pelo menos 1% dessas florestas podem ser consideradas primária e o restante já é ali algo que já foi alterado, já está em regeneração, né, após algum tipo de intervenção humana ou em reflorestamento, e por aí vai. E essas florestas de araucária, elas sofrem muitos problemas ambientais, porque principalmente ligados ali à extração da madeira. Ela tem uma madeira muito uniforme, né? Esse tronco dela muito cilíndrico, ele é muito apreciado pela indústria madeireira,
que vem aí extraindo a madeira historicamente ao longo do tempo. O que sobrou hoje, então, das florestas de araucária são remanescentes muito fragmentados e dispersos, que compromete ali o fluxo gênico entre esses remanescentes, né? E inviabiliza a variabilidade genética de algumas espécies e a reprodução também. Esses ambientes da floresta de araucária, ela vai estar, então, sobre essa atividade de exploração da madeira que é ilegal. Ela também é ameaçada pela conversão dessas florestas em áreas agrícolas e vem sofrendo também com o reflorestamento de espécies exóticas, né? Por exemplo, pinos, eucaliptos ou algumas outras árvores frutíferas que já estão sendo inseridas ali na região. E as espécies da fauna que hoje se encontram igualmente ameaçadas de extinção, ali nesses ambientes, a gente pode destacar ali animais que são carismáticos, né? Animais carismáticos são aqueles animais que têm um apelo conservacionista. Então, quando a gente monta um plano de conservação, existem alguns animais, algumas espécies que têm um apelo porque ela consegue comover o ser humano, ali, por exemplo, o urso-panda, o mico-leão dourado. Então, essas espécies são chamadas de carismáticas. E a gente tem aqui nessas espécies de animais, por exemplo, essa gralha azul, né, que você pode ver ela com o pinhão no bico, né, que está ali também ameaçada por conta da perda de ambiente, né. E a partir de 2003, né, em 2003, a gente tinha apenas 0,2% da área de mata de araucária protegida por unidade de conservação. E esse motivo ali, que até em 2003 só tinha isso, fez com que começasse ali a surgir um movimento para lutar pela ampliação dessas unidades de conservação em região de mata de araucária. Então, ali, antes de 2003, já em 2002, surgiu um grupo de trabalho em prol da conservação da floresta de araucária em Santa Catarina, né? E esse grupo produziu alguns trabalhos e fez com que levou com que o Ministério do Meio Ambiente publicasse algumas portarias. E aí, quando a Marina Silva era ministra do Meio Ambiente em 2003, eles criaram, então, o grupo de trabalho da Araucária Sul, que aí englobava toda a extensão da distribuição das florestas de araucária, não só no estado de Santa Catarina, mas também no Paraná e ali no Rio Grande do Sul. E com isso, esse grupo começou a trabalhar ativamente para levantamento de prioridades imediatas para a conservação e recuperação desses ambientes, né? Tanto das florestas de araucária como dos campos que estavam associados, e esses estudos apontaram a necessidade imediata da criação de novas unidades de conservação e também da criação de corredores ecológicos, né, que são faixas de vegetação que interligam os fragmentos e possibilitam ali o fluxo gênico para essas espécies. E desde então, com esses esforços, né, já foram criadas aí 8 unidades de conservação. E existem aí diversas ações para conservação e restauração dessas florestas de araucária. Então, existem algumas campanhas lá, plante uma araucária, né? O pessoal plantando aqui sementinhas do pinhão, monitorando ali o desenvolvimento das mudas em áreas de reflorestamento, né? E por aí vai. Tem um amigo que plantou uma araucária na casa dele. Agora, já começando a falar dos biomas brasileiros, assim, propriamente dizendo... E aí... Mas que ele plantou em São Paulo? Oi? Onde que ele plantou? Plantou em São Paulo e nasceu, você acredita nisso? Nasceu? Sim, e a germinação não é demorada. Você coloca ela assim um pouquinho enterrada no substrato, nem chega a cobrir tudo. Uhum. Vai molhando ali todos os dias e germina rapidinho. Que legal. Uhum. Aqui na UFMS, em Campo Grande, a gente tem uma árvore de araucária, né, adulta. Eu acho que a diferença climática vai impedir ou dificultar a reprodução das árvores, mas o crescimento ele é viável, pelo que eu vejo, mesmo em condições climáticas que são diversas, né? Então eu acho que assim, essas regiões lá do sul que foram muito degradadas, elas têm condições de serem recuperadas por algumas ações. Só que mais importante, isso aí vai valer para qualquer um desses ambientes que a gente estiver falando. Mais importante do que você ter esforços para recuperar é que sejam criadas medidas para conter essas perdas. Porque algumas delas vão demorar muito para serem recuperadas. Eu ia colocar, tem uma figura de quanto tempo leva para um gráfico lá, quanto tempo leva para uma árvore de araucária se tornar adulta. Então você imagina assim, pô, você vai derrubar um organismo adulto ali com anos e anos de vida e achar que plantar um indivíduo jovem depois vai compensar. Então seria assim, uma coisa meio... É a última
a última hipótese, né? O último dos casos, a gente planta árvores novas, mas o mais importante é não derrubar as velhas. Claro que às vezes, né, essa preocupação esbarra nos nossos interesses, né? Que alguns empreendimentos precisam ser feitos, né? Não tem jeito. O ser humano precisa de espaço, a gente precisa produzir alimento, mas a ciência está aí para isso, né? O pessoal da engenharia ambiental para desenvolver técnicas para produzir mais alimento em espaços cada vez menores. Para evitar derrubar mais vegetação nativa. E aí, começando então a falar dos biomas, né? Brasileiro, tem aqui a Mata Atlântica, que, se eu não me engano, é o mais degradado de todos, a gente vai ler aqui em algum momento. E aí eu já começo falando, porque a gente teve na aula passada a introdução do conceito de biomas, e a gente falou os biomas mundiais. Então tem uma briga muito grande com o pessoal se isso que o IBGE chamou de bioma, de fato, podem ser chamados de biomas, né? A Mata Atlântica, a Caatinga e assim por diante. Mas para fins didáticos, a gente vai chamar de bioma. Uma hora ou outra vai aparecer a palavra domínio. E é mais ou menos a mesma coisa, tá bem? E o IBGE considera bioma, então tá tudo certo. E se a gente se desapegar do conceito de bioma, a gente pode fragilizar ali políticas de conservação que são específicas para cada um deles. Então, dá para continuar usando. Se alguém brigar com vocês em algum momento, aí você troca a palavra bioma por domínio e fica tudo certo. Então, a Mata Atlântica, ela é um tipo de bioma de floresta tropical. Então, a gente viu na aula passada o que eram as florestas tropicais, né? São florestas que têm uma estratificação, uma vegetação arbórea muito alta, uma vegetação arbustiva, uma vegetação rasteira, tem um clima mais ou menos uniforme ao longo do ano, permanece úmida, permanece quente, você não tem uma sazonalidade tão acentuada, são características das florestas tropicais. Então, a Mata Atlântica vai ter ali essas características, que vai variar entre uma fitofisionomia ou outra, né? E esse ambiente ele é ocupado por seres humanos, né? Aqui falando dos povos originários do Brasil, dos índios, há mais de 10 mil anos. Então, assim, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, a Mata Atlântica já tinha ali alguma alteraçãozinha ou outra, porque os povos que viviam aqui originários já eram extrativistas, né? Mas após a colonização europeia, né, e principalmente nos últimos anos, a Mata Atlântica passou por um intenso desmatamento. Então, essa alteração foi muito mais significativa. E de modo que resta, hoje em dia, menos de 20% da cobertura vegetal original. Então, aqui a gente tem dois mapas, né? Do que seria, uma estimativa do que seria a Mata Atlântica em 1500, durante o descobrimento, e o que restou hoje em dia. Tipo, nada. É de 2014 essa figura. Então, em 1500, né, na época do descobrimento, a Mata Atlântica cobria ali 15% do Brasil. E esse bioma ele ocorre também em outros países, né? Na Argentina, no Paraguai. E restam ali apenas 7,84% de remanescentes de Mata Atlântica, que seriam florestas primárias. Esses 20% aqui, que é uma consideração maior, já inclui ali áreas em regeneração. Então, essa estimativa ela já mostra que a Mata Atlântica ela também tem condição de se regenerar, de ser recuperada, mas isso é um tanto lento, né? Então, de matas originais mesmo, de florestas primárias, provavelmente o que resta é isso, menos que 8%. E estes 7,84%, eles não estão distribuídos de forma equitativa entre as diversas formas de vegetação que a Mata Atlântica tem, porque ela não é toda uniforme, ela tem diversas categorias de ambiente dentro dela, né? Por exemplo, a gente falou da mata de araucária, que é um tipo de fitofisionomia, mas existem vários outros. E esses ecossistemas, como a floresta ombrófila mista, as florestas estacionais, os campos de altitude, os manguezais, que também estão dentro do bioma da Mata Atlântica, eles continuam sofrendo ali ameaças e as perdas continuam sendo muito grandes, né? E da floresta de araucária, por exemplo, que é o que eles destacam aqui, só resta menos de 3%. Então, é a parte ali mais prejudicada, parece, da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é um grande centro de endemismo, né? Ou seja, é um local que tem muitas espécies que só ocorrem ali, ou seja, se você perde esse ambiente, você perde essas espécies, porque elas não têm em outros lugares. E as formações vegetais que ocorrem na Mata Atlântica são muito heterogêneas. Elas vão desde campos abertos, né, até regiões muito montanhosas, com florestas chuvosas,
e perenes e terras baixas na faixa do litoral, né, que tem ali os ecossistemas de restinga. Eu queria falar um pouco mais da restinga, mas aí estava ficando muita coisa. Então, é esse tipo de complexidade ambiental que faz com que alguns autores não gostem que a gente chame a Mata Atlântica de bioma e sim de domínio. Porque se você considerar que ela tem campo aberto e ela tem floresta, ela tem dentro dela 2 tipos de bioma, né? Então, ela seria um domínio com mais de um bioma. Mas, se você levar em consideração que um bioma é um lugar com uma distribuição macro e que tem características arbitrárias que permite os definir, então aí eu consigo chamar a Mata Atlântica de bioma, tá? E ela abriga essas espécies que são endêmicas e carismáticas, né? Que ali dentre essas espécies carismáticas a gente pode destacar o mico-leão dourado, eu acho que é o principal, assim, se você vai pensar em conservação da Mata Atlântica, vamos pensar que ele é tão valioso que ele está estampado em uma nota do nosso dinheiro, né? Na nota de 20 tem o mico-leão dourado, para ver o quão carismático ele é. E cerca de 16% da cobertura original, ela existe ali se você considerar esses fragmentos de floresta primária e também secundária, que vai dar ali o próximo de 20%. Né? E no Brasil, nessa parte que no território brasileiro, cerca de 15%, né, da Mata Atlântica, ela vai estar principalmente na região da Serra do Mar. Então, a gente tem Mata Atlântica hoje em dia praticamente só perto do litoral, ali na região sudeste, nordeste do Brasil, um pouquinho no sul. No Paraguai, você tem ali 15% do que resta dessa Mata Atlântica, e os outros 45% ali na Argentina também. Na parte chama província de Misiones, Argentina. Pega um pouquinho do sul do Brasil. Faz fronteira com o sul do Brasil, com o Paraguai. Então, a Mata Atlântica, por ela ser uma floresta tropical úmida, ela é relativamente semelhante à Amazônia, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas ela tem algumas diferenças, né? E ela inclui dentro dela diversos ecossistemas que vão estar sob efeito principalmente das variações da latitude, porque como ela está na área em transição, indo para o litoral, você tem toda uma região de serra, né? Então ela vai sofrer influência tanto da latitude quanto da altitude. Da latitude porque ela vai desde o sul do Brasil até o nordeste, né? E da altitude porque ela vai pegar essas formações rasteiras, né, da faixa litorânea, né, onde tem as restingas, os mangues, até esses campos de altitude, essas florestas montanhosas. Da flora da Mata Atlântica, 55% das espécies elas são arbóreas, né, mas você tem ali outros estratos, né, com 40% são não arbóreas, por exemplo, né, inclui várias outras formas de vida, plantas epífitas, né. Dentre elas, a gente pode destacar aqui da Mata Atlântica as bromélias, né? As bromélias da Mata Atlântica, 70% das espécies são endêmicas dessa formação, né? Então, a Mata Atlântica é um dos principais centros de endemismo da família Bromeliaceae, e também de palmeiras. Então, 64% das palmeiras são endêmicas ali da Mata Atlântica. E estima-se que mais de 8.000 espécies de plantas sejam endêmicas da Mata Atlântica. Então, imagina a importância desse tipo de bioma para a conservação. 39% dos mamíferos dessas florestas são endêmicos, né? Então, muito animal endêmico, inclusive 15% dos primatas brasileiros, né? O mico-leão dourado, 160 espécies de aves e 183 espécies de anfíbios também são endêmicos ali da Mata Atlântica. E tem muitos outros animais que ainda não são nem conhecidos. E aqui, eu nem vou falar uma por uma, mas eu coloquei algumas fotos dos diferentes tipos de fitofisionomia da Mata Atlântica. Esses tipos de fitofisionomia, como a gente viu, eles vão variar, então, de acordo com a latitude e com a altitude, né? Então, a gente tem aqui floresta ombrófila densa, que vai ocorrer ali na região da Serra do Mar, no sul, sudeste. Floresta ombrófila aberta, né, que são os brejos de altitude. A gente vai ter eles mais aqui, tem um exemplo mais lá para o Nordeste, no Ceará. A floresta ombrófila mista, que é a floresta de araucária, né? A gente pode ver aqui as araucárias ao fundo. A floresta estacional semidecidual, que já é mais de interior. Essa floresta aqui ela é um pouquinho sazonal, tá? Então, a gente não tem ali uma condição climática que é tão uniforme ao longo do ano, não. Tem a floresta estacional decidual, que tem uma sazonalidade, né? Ou seja, ela perde folhas ali em algum período do ano. O manguezal, que a gente até conversou um pouco, né? Essa região, esse outro tipo de vegetação que são as restingas, os campos de altitude,
e outros tipos de informação que nem ia caber aqui no slide, eu nem coloquei nisso. Mas vocês podem dar uma pesquisada que vocês vão ver assim. É uma complexidade imensa. Imagina do que foi perdido, que a gente nem conheceu. E falando então da outra floresta tropical úmida, a gente vai entrar no bioma da Amazônia, né? Então a Amazônia é ali o maior bioma brasileiro, né? E ele também se estende para fora do território nacional. São ali mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, e ela corresponde ali no Brasil mais de 40% do território do nosso país. Então, quase metade do Brasil era Amazônia, porque também já perdeu um pouco, né? Tem ali o bioma dentro da Mata Atlântica, que é principalmente floresta tropical também, mas também inclui ecossistemas distintos, né? Tem florestas mais densas, que são de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, tem savanas e vários outros ambientes ali. E cerca de 16% da floresta amazônica já foi desvastado. Se você considerar com a Mata Atlântica, é relativamente pouco, né? A Mata Atlântica foi praticamente toda perdida, mas o desmatamento ele vem aumentando consideravelmente lá na Amazônia. E aí essas ações de desmatamento, queimadas, a garimpagem, o agropastoreio, a biopirataria, são os principais problemas que esse bioma vem enfrentando. E a conservação da Amazônia é muito importante. A gente precisa combater esses elementos de degradação, porque a Amazônia ela é considerada ali o resfriador atmosférico, né? Então, assim, algumas pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. De fato, o pulmão do mundo são os oceanos, né? É de lá que é realizada a maior parte da fotossíntese. A Amazônia ela tem essa importância maior, que é na mediação de toda a condição climática, principalmente na produção de chuvas que vem aqui para a nossa região, inclusive. Vamos falando um pouquinho da fauna ali que ocorre na Amazônia. Ela tem cerca de 30 milhões de espécies animais, e muitas espécies animais não são conhecidas. Quando tem uma expedição na Amazônia, que os especialistas vão fazer uma coleta, uma amostragem, novas espécies são descobertas. Sempre que tem uma coleta na Amazônia, novas espécies são descobertas, né? Então, lá na Amazônia tem uma infinidade de primatas. Se na Mata Atlântica já tinha muito, na Amazônia muito mais. Mas, além desses primatas, existem vários outros mamíferos que são típicos da região, né? Além dos mamíferos terrestres, como a onça, o tamanduá, os quilos, existem também os mamíferos aquáticos, né? Os peixes-boi, o boto, que são animais muito característicos desse bioma. Mas também tem uma série de outros animais, né? De anfíbios e répteis. E nas águas amazônicas, a gente vai ter 85% das espécies de peixes de todo o continente sul-americano. E todos os anos, milhares desses peixes migram para encontrar locais adequados para reprodução e desova, né? É esse período que é chamado de piracema. Na Amazônia também existe uma diversidade enorme de insetos. Muitos insetos ainda não foram descobertos, catalogados lá na Amazônia. Quando o pessoal vai fazer essas expedições lá, as principais descobertas de espécies novas são insetos ou outros invertebrados, né? Tem uma grande variedade de aves, como as araras, os papagaios, e um deles são os tucanos, né, que colorem aí as copas das árvores, e tem mais de 1.000 espécies de aves que já foram catalogadas na Amazônia. E falando da flora, então, para não falar de todos os tipos de fitofisionomias da Amazônia, tem um esqueminha bem didático aqui que simplifica a nossa vida, né? A gente nem precisa ler o que está aqui do lado, depois eu posso mandar o PDF, aí vocês leem. Mas, basicamente, a vegetação da Amazônia vai ser dividida em 3 grupos maiores. A mata de terra firme, que permanece seca, né? Então, os rios enchem, mas não chegam a inundar essa mata de terra firme, né? Então, ela vai ter solo exposto ao longo do ano todo. Então, essa mata de terra firme, ela suporta árvores gigantescas, né? Tem aquelas árvores lá de aquelas alturas 100 metros, aquelas árvores gigantes ocorrem na mata de terra firme. Entre a mata de terra firme e a mata que vai permanecer inundável, a gente tem aquela que ora está inundável, ora não, que é a chamada mata de várzea. Então, a mata de várzea, quando o nível do rio está baixo, o solo está exposto. Quando o nível do rio sobe, essa floresta, nessa parte da floresta, ela também fica parcialmente inundada. E depois a gente tem a mata de igapó, que é chamada de mata de igapó, que é aquela parte da floresta amazônica que permanece com água no seu substrato o ano todo, tanto no período quando o nível do rio está baixo, quando ocorre ali a cheia, né? E aí, quando ocorre a cheia, a mata de várzea também é inundada.
E a mata de terra firme não, está sempre seca, vamos dizer assim. E das características físicas da Amazônia, a gente pode começar falando do solo, que ele é principalmente arenoso. Então, assim, o solo arenoso da Amazônia, ele não é considerado um solo muito fértil. A maior fertilidade, o que sustenta ali toda aquela estrutura enorme de organismos que vivem na Amazônia, vem da própria matéria orgânica em decomposição, que é aportada sob a camada arenosa, e essa matéria orgânica forma ali um solo orgânico riquíssimo em nutrientes. Então, basicamente, a riqueza mineral nutritiva do substrato amazônico, ela é uma ciclagem muito ativa de nutrientes. Então, aquelas plantas absorvem aqueles nutrientes, depois elas perdem folhas, perdem ramos, os animais morrem, eles entram novamente no ciclo de detritos, né, na cadeia de detritos, ocorre decomposição e esses nutrientes são reaproveitados. Outra característica importante é o relevo, porque o relevo é que vai determinar ali, por exemplo, se aquela floresta vai ficar em terra firme ou se ela vai estar sujeita à inundação ao longo do tempo. A questão da hidrografia, né, as águas, né, a Amazônia ela tem a maior bacia hidrográfica do planeta, né, o rio Amazonas ele é o principal rio dessa bacia, e ele possui mais de 1.000 afluentes, que são aqueles rios menores que vão desaguar nele. E os rios da Amazônia, eles podem ser de 3 tipos, né? Os rios de água negra, de água barrentas e os de água clara. Esses rios de água negra, eles recebem esses nomes porque eles acabam carregando muito dessa matéria orgânica que fica no substrato, enquanto o rio de água barrenta, ele acaba carregando o substrato de áreas com menos material orgânico sedimentado sobre esse substrato, né? Então ele carrega mais aquele substrato arenoso. E os de água clara são aqueles rios que nascem em regiões mais pedregosas, né? Que é um exemplo desse rio aqui, é o rio Xingu. Então eles vão ter água mais cristalina. Agora aqui, por exemplo, o Rio Negro e o Rio Solimões, o Rio Amazonas também tem uma água mais barrenta, assim. E o clima lá na Amazônia ele é equatorial e úmido, né? Então você tem muita chuva o ano inteiro, e a temperatura ela é quente, aí fica entre 22, 28 graus, às vezes um pouquinho mais, o ano todo. Não tem assim uma sazonalidade, né? Um outro bioma brasileiro é a caatinga. Então a caatinga ela é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, e ela corresponde a cerca de 11% do território nacional e 70% de toda a região nordeste do país. E embora a gente tenha um preconceito assim, de que a Caatinga parece um deserto também, ela apresenta uma grande biodiversidade, né? O nome desse bioma ele tem origem do Tupi-Guarani e significa floresta branca, porque durante o período de seca, as árvores da Caatinga perdem as folhas e a vegetação fica assim, acinzentada, esbranquiçada. Então, durante as secas extremas, a Caatinga enfrenta essas secas extremas e períodos de estiagens, né? Que é devido a uma característica do clima da região, que é o clima semiárido, tropical semiárido. O índice pluviométrico da Caatinga é abaixo dos 80 milímetros por ano. As temperaturas, elas geralmente são elevadas, né? Calor o ano inteiro, uma média de 27 graus por ano. E durante o período de chuva, né? Aqueles anos mais chuvosos, aqui quando eles chamam de período de chuva, a gente está dizendo aos anos mais chuvosos, os índices pluviométricos até podem atingir 1.000 milímetros por ano. E nos períodos de estiagem mais extrema, naqueles anos mais secos, há uma baixa assim que pode chegar a 200 milímetros por ano. Então, tem anos, já teve secas muito extremas na Caatinga, quando os habitantes passam fome, passam sede, o gado morre, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver na televisão, é durante esses anos aqui de seca extrema. Tá? E a vegetação da Caatinga, então, como ela está sujeita a essa oscilação de condições, né? Calma aí, gente, tem um tanto de coisa ainda para passar, eu estou vendo aqui que o tempo está rolando. Qualquer coisa a gente deixa gravando, vocês continuam assistindo, né? Então, a vegetação da Caatinga ela tem adaptações para essas características de ambiente seco, né? São plantas adaptadas a um ambiente xérico, né? Que é uma grande diversidade de espécies que são endêmicas, que são justamente aquelas espécies que aguentam esse clima árido. E as principais características da vegetação ali são as árvores baixas, você não vai ter árvores muito altas na Caatinga, os troncos são tortuosos, né? A vegetação apresenta folhas modificadas em espinhos, ou então aquelas que não têm folhas modificadas em espinhos, as folhas vão cair.
no período mais seco do ano, tudo para evitar ali uma perda da água, né, por condições fisiológicas que podem ser reduzidas durante esse período. Por exemplo, a fotossíntese realizada nas folhas, ela tem uma considerável perda de água. Então, durante o período de seca, essa atividade fotossintética diminui. Algumas plantas da caatinga, algumas árvores, elas vão ter o caule verde, ou seja, no caule da planta tem clorofila, e a fotossíntese é realizada, então, no caule e não nas folhas. Né? Na vegetação da caatinga tem muitos cactos, né, que são plantas aí exemplares quando se fala em adaptação a ambientes de seca, e ela apresenta ali mais de quase 2.000 espécies de plantas catalogadas, e dentre elas destacam-se justamente as cactáceas, né? O mandacaru, o xique-xique, mas também algumas bromélias, né? Que são ali plantas típicas de ambientes que são adaptados ao período de seca. E a fauna da caatinga? Também tem animais muito diversificados, né? Tem um alto endemismo. Aqui aparece o macaco prego, que estava lá na mata de cocais, na lista da mata de cocais. E esses animais, eles também são adaptados aí à questão de períodos de seca, né? Desenvolvem algumas adaptações à seca, como, por exemplo, hábitos noturnos, que é quando a temperatura está mais amena, aves e outros animais que têm comportamento migratório, né? Então, quando ocorre aquele período de escassez, eles migram para outros locais, e animais com hibernação também, que passam hibernando durante o período não favorável do ano. O solo na caatinga, ele é raso, ou ele pode ser um pouco profundo. Vai depender do tipo de fitofisionomia. Ele é rico em minérios, mas ele é muito pobre em matéria orgânica, né? Então a gente tinha lá no solo da Amazônia muita matéria orgânica, na caatinga já não tem tanto. E a textura desses solos, ela é uma textura que varia de argilosa, e em outras fitofisionomias pode ser mais argilosa, né? Pode ser arenosa ou argilosa. E a gente também tem aqui a caatinga podendo ser dividida em 4 fitofisionomias principais, né? A caatinga arbórea, onde você tem ali árvores mais altas que perdem folhas durante alguma época do ano, né? A caatinga arbustiva, onde você tem um extrato arbustivo com praticamente não tem árvores. A mata seca. A mata seca, diferente da caatinga arbórea, ela não vai perder folhas durante o período de seca, né? Então, não são todas as árvores da mata seca que perdem as folhas. E tem também a vegetação de carrasco, que você tem uma vegetação mais rasteira, que forma emaranhados assim, de plantas espinhosas, que é difícil de adentrar. A hidrografia, então, da caatinga é composta por rios, né? E na maioria desses rios, eles são intermitentes ou temporários, ou seja, em alguma época do ano eles secam. Poucos deles são perenes, né? O mais famoso rio perene da caatinga é o Rio São Francisco. O rio perene é aquele rio que vai permanecer corrente o ano todo, mesmo no período de seca. E a devastação da caatinga, ela vem ocorrendo, né? Ela é considerada uma das 37 regiões do planeta que devem ser conservadas, porque ela tem uma importância muito grande, porque esse é um bioma que é o berço de diversas nascentes que abastecem o sertão nordestino. Então, se a caatinga for perdida, aí sim o sertão vira um deserto, né? E ela é a região semiárida que é mais povoada do mundo todo, sendo habitat para cerca de 28 milhões de pessoas. Então, são 28 milhões de pessoas extraindo recursos da caatinga. Então, esse extrativismo, junto com o aumento da expansão da fronteira agrícola, né, das atividades para a produção agrícola e da pecuária, vem acarretando ali no aumento do desmatamento da caatinga, né? Aí favorecendo o processo de desertificação. E a caatinga ela já perdeu aproximadamente 11 milhões de hectares entre 2000 e 2016. Outro bioma brasileiro, que não é exclusivo brasileiro, né, é o Pampas. Tá quase acabando, gente, prometo para vocês, mas vai passar um pouquinho das 8h30. É uma previsão, mas pouca coisa. O Pampa ele é um termo de origem indígena que significa região plana. E aí, provavelmente, vocês já estudaram Pampas, quando você olha esse tipo de imagem aqui, nossa, parece aquela tela de descanso do Windows. Ele parece, assim, um campo de futebol, né? Ou então uma pastagem. Assim, a gente tem uma imagem de que ele é totalmente uniforme, aquelas gramíneas ali e tudo mais. Mas, na verdade, ele é um ambiente biodiverso também. E nessa camada herbácea aqui, entre essas gramíneas, existem várias plantas e várias espécies. Então, o Pampa ele ocupa somente um estado no Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Mas ele vai ocorrer ele também no Uruguai e na Argentina, né? E ele tem ali cerca de 178 mil quilômetros quadrados e representa
63% de toda a área do Rio Grande do Sul e menos de 3% do Brasil. Ele também vai ser conhecido como Campos do Sul ou Campos Sulinos, né, que eu até comentei no exemplo lá no bioma Campos, na aula anterior. E a vegetação do Pampas, ela é rica em biodiversidade, sim. Não é só pasto, que tem ali pastagem nativa, né? Ela conta ali com mais de 3 mil espécies de plantas, dentre essas, 70 espécies de cactos, 100 espécies de árvores, ou seja, tem árvores no Pampas, 450 espécies de gramíneas nativas, 150 espécies de leguminosas e muitos animais, né? Que a gente pode ver aqui alguns exemplos. Dentre essas espécies do Pampas, a gente lista aqui 46 espécies que estão ameaçadas de extinção e 49 espécies da fauna também estão vulneráveis à extinção. E além do campos, né, de vegetação campestre, nos Pampas também ocorre áreas de floresta, principalmente nas margens dos rios. Então, os rios que cortam a região de Pampas, eles têm ali alguma forma de mata ciliar. E há por conta dessa característica de vegetação graminosa, existe ali um acúmulo natural de biomassa de gramíneas, igual tem no Cerrado, igual tem no Pantanal, né? E que torna esse ambiente ali propenso ao fogo. Lá no Pampas, o controle desse acúmulo de biomassa, ele é dado principalmente pelo pastoreio, né? Pela atividade da pecuária, pelo gado ali, que contém ali esse acúmulo excessivo de gramíneas no bioma. Então a pecuária é muito bem desenvolvida ali na região há muito tempo. Essa foto aqui eu peguei no Google porque eu achei ela muito bonita, parece uma pintura. Os animais que vivem no Pampas, né, que são centenas de espécies, há ali algumas espécies de mamíferos, como o tatu, né? Repara aqui que são alguns animais de pequeno porte. E tem muitas aves também, coloquei esse exemplinho aqui do tatu. E o outro bioma que a gente vai entrar aqui agora, então, é o Cerrado, né? Eu deixei os biomas que eu gosto mais para o fim. O Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil, ou seja, o maior é a floresta amazônica. Isso são coisas importantes de uma aula como essa, tá? Por exemplo, assim, quais são os maiores biomas do Brasil? Ah, floresta amazônica, Cerrado. Quais são os biomas mais bem conservados do Brasil? Ah, Pantanal. Quais são os biomas mais ameaçados? Ah, Mata Atlântica. São perguntas, assim, recorrentes, tá? E ele cobre uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. E o homem, assim como na Mata Atlântica, também vive no Cerrado há mais de 11 mil anos, né? E existem até hoje resquícios desses povos tradicionais do Cerrado, que é constituído aí por uma variedade de grupos, né? Como, por exemplo, indígenas, quilombolas e outros tipos de comunidades tradicionais que preservam ali algum conhecimento e alguns costumes desses nossos antepassados. O Cerrado, ele é uma savana tropical e é a savana tropical mais rica do mundo. Aqui é que você vai ter um artigo que inclusive chama O Porquê o Cerrado não é um bioma. Porque se você fosse dizer que ele é um bioma, ele entra na classificação de biomas como um bioma de savana. Mas a gente vai ver mais para frente que o Cerrado tem formação de savana, de campo e de floresta. Então alguns autores entendem que o Cerrado ele é um complexo de biomas. Por isso que ele passa a ser chamado de domínio. Então, em alguns textos, você vai ver assim, no domínio do Cerrado, o domínio do Cerrado, mas eu não considero que quem fala bioma está errado, né? E o IBGE também não. Então, tá ok. Então, ele é a savana tropical mais rica do mundo e nele há cerca de 5% de toda a biodiversidade do planeta. Então, ele é um hotspot aí para conservação, tá? Ele vai ocorrer em faixas de altitude que vai desde 0 até 1.800 metros, e ele tem ali grandes bacias hidrográficas, né? Então, no Cerrado existe ali, tá sob influência da bacia do Amazonas, bacia do Tocantins, do Paraná, do São Francisco, do Parnaíba. Então, ele é um bioma muito, muito importante, tanto por essa rede hídrica, quanto pelas espécies para conservação. E a vegetação, que a letra ficou super pequena, porque o mais importante é que a gente vê as características que eu quero te mostrar. Então, a vegetação do Cerrado, ela vai ter basicamente dois tipos de estrato. E aqui a gente vai começar falando, então, pelo estrato arbóreo, né? É uma vegetação arbórea, entremeada por vegetação herbácea, né? Típico das savanas. E as plantas arbóreas, elas vão ter troncos grossos, né? E tortuosos. Então, isso é característico de Cerrado. Se tem árvores com esse tipo de característica, a gente sabe que a gente está no Cerrado. Aqui, por exemplo, é o pequi, né? Que é uma árvore símbolo, inclusive. E esse extrato arbóreo do Cerrado,
não é composto por árvores tão altas como na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica. Porém, ele tem raízes muito, muito, muito profundas, né? Para alcançar ali água no lençol freático, de modo que essas árvores elas não sejam tão dependentes assim da estação chuvosa, como ocorre na Caatinga, por exemplo. Então, elas não necessariamente perdem as folhas no cerrado, porque elas conseguem absorver ali alguma água, mesmo durante o período de seca. Por outro lado, a vegetação mais herbácea não tem raízes tão profundas, e justamente por isso elas perdem folhas, perdem as suas partes aéreas durante o período de seca. Essas folhas, esse material aéreo, né, o caule da vegetação herbácea e graminosa, ele seca. Com isso, essa matéria orgânica vai sendo acumulada, né, essa matéria seca, e torna esse ambiente propenso ao fogo. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem, né, de uma vegetação de cerrado aqui, onde a gente tem esse caule aqui, esse capim, que é o capim dourado, que o pessoal utiliza para fazer aqueles artesanatos muito bonito. E em determinada época do ano, o capim dourado seca e isso pega fogo. É inevitável, é um elemento natural do cerrado, é característico dessa vegetação. E a vegetação herbácea, né, essa vegetação que queima, ela vai persistir por algumas estratégias, como rebrota a partir de órgãos subterrâneos, germinação a partir do banco de sementes e por aí vai. E a fauna do cerrado também inclui ali uma grande diversidade de animais. Dentre eles, a gente pode destacar os insetos, né? É um número muito expressivo aqui. Invertebrados, de um modo geral, é algo em torno de 15 mil espécies para mais, né? Tem muita coisa ainda não conhecida. Mas tem mais de 800 espécies de aves, dessas quase 30 são endêmicas. Tem muito mamífero, muito réptil. Né? Aqui alguns animais típicos do Cerrado, né? O lobo-guará, que também apareceu numa nota do Nosso Dinheiro recentemente. E outra característica muito comum do Cerrado, que então, por exemplo, assim, o Cerrado é um mosaico de biomas, mas ele tem uma característica que une todos esses mosaicos, por exemplo, que é a característica do solo. O solo do Cerrado ele é praticamente de coloração avermelhada, né? Óbvio que tem um solo mais escuro, mais eutrófico em algumas regiões, em algumas formações, mas basicamente o solo do Cerrado ele é assim, né? Possui essa cor avermelhada, ele é poroso e permeável, então a água penetra, justamente por isso que o Cerrado consegue manter um lençol freático, né? Um aquífero muito grande. Esse solo ele é sujeito a ações de lixiviação, que é quando a água da chuva carrega esse solo, principalmente quando ele está exposto, né? Cota aqui por abrir uma estrada. Aí vai chover, a água da chuva carrega então esse solo mais superficial. E juntamente com esse carregamento, poucos nutrientes que tem ali vão sendo levados, né? De um modo geral, o solo do cerrado tem poucos nutrientes e outra característica do solo do cerrado é o pH ácido, devido à presença de alumínio. E os principais, e embora ele tenha esse pH ácido e não seja tão fértil, os produtores fazem algumas correções por meio da calagem, né, que corrige o pH do solo, inserindo ali calcário, e o cerrado produz ali produtos agrícolas, né? Dentre eles os principais é soja, cana-de-açúcar, milho e algodão. Então a vegetação do cerrado vem sendo convertida para receber essas culturas extensivas aí, que é uma ameaça para o cerrado, inclusive. E o cerrado inclui então esse mosaico de fitofisionomias, aqui nesse esquema que vocês conseguem encontrar no Google, né? Como o tempo está acabando, eu vou até falar só essas três que eu separei aqui. Então você tem o cerradão, que é uma vegetação de cerrado que pode estar no manual do IBGE como savana florestada densa, ou seja, ou é savana ou é floresta. O IBGE não classificou muito certo isso aí, né? Mas o cerradão é uma savana florestada, então você tem árvores muito grandes, você tem esse extrato como se fosse a floresta tropical mesmo. A diferença do cerradão para uma floresta tropical úmida é justamente a sazonalidade, então você tem uma época do ano em que essa floresta enfrenta um período de seca. Você tem aqui uma fisionomia de campo sujo, que é uma outra fitofisionomia do cerrado, que é o que a gente entende mais por savana mesmo, né? Árvores pequenas, esparsas, com gramínea. E a gente tem aqui, por exemplo, as veredas, que são áreas úmidas e com presença de água, onde você tem a dominância aqui dessas palmeiras que são o buriti, que a gente já mencionou anteriormente também. Então, as veredas têm ali corpos d'água, são áreas de nascentes, áreas muito importantes, área de preservação permanente, inclusive as veredas, né? Mas volta e meia aparece alguém querendo construir alguma coisa lá.
E aí, isso aqui tem que ser falado, hein? Os principais fatores que vão ser responsáveis por essa heterogeneidade de vegetação no cerrado e que, de um modo geral, funcionam aí para outros tipos de ambientes no mundo, né? Com algumas peculiaridades, claro. Por exemplo, a variação varia demais. Bruno tá apagando seu microfone, peraí. Vou falar mais pertinho. Aí. Vou falar assim mais pertinho. Aqui, então, eu estou mostrando esse infográfico com os principais fatores que vão determinar se a vegetação do cerrado vai ser mais aberta ou mais densa, né? Como, por exemplo, o cerradão, ou um campo, ou uma savana. Então, essas vegetações mais densas, elas vão ocorrer em áreas com maior capacidade de água disponível no solo, com solos de maior profundidade, né? Ou seja, as raízes vão poder crescer mais, e com maior disponibilidade de nutrientes. Enquanto essas áreas mais abertas vão estar em áreas que têm a maior saturação hídrica e maior duração da seca. Isso aqui vai estar entre os principais fatores ambientais. E também há no cerrado alguns distúrbios históricos que moldam essa vegetação para que ela permaneça mais aberta. Entre eles tem aqui frequência das geadas, então se tem muita geada, a vegetação é mais aberta. Frequência de fogo, então em áreas onde a frequência de fogo é maior, a vegetação vai ser mais aberta. Onde a frequência de fogo é menor, a vegetação é mais densa. A intensidade de pastoreio, né? E de extração de lenha por comunidades tradicionais. Então, esse tipo de infográfico aqui, ele funciona tanto para o cerrado, quanto para outras savanas tropicais, né? Ou outras formações sazonais do mundo. E aqui, dentre a importância do cerrado, olha, juro que está acabando, que só falta o Pantanal. Entre essa importância do cerrado, tem ali que as espécies, né, que além do uso como fontes alimentícias, também tem esse importante potencial econômico e muitas plantas medicinais. Essa área é habitada por muitos anos, né, por centenas de anos, e muitas pessoas vivem a partir da extração desses recursos. Então, se esses recursos são perdidos, as pessoas vão ter ali alguns problemas, né, vão ficar marginalizadas. Além disso, 8% da disponibilidade de água nacional está ligado aos reservatórios de água no Cerrado, e entre os principais efeitos que representam a devastação desse bioma, a gente tem que ele foi reduzido para apenas 41% do original, somente nas últimas 5 décadas, ou seja, a conversão do Cerrado está muito rápida, e essa conversão ela vem principalmente do extrativismo exagerado, né, e da expansão das atividades agrícolas, da pecuária, do assoreamento aqui e do uso de agrotóxicos. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa pessoa com as castanhas de baru. Todo mundo deve gostar de castanha de baru, porque é uma delícia. Aqui a gente tem um rio lá no Parque Nacional das Emas, então, que além de ser um recurso hídrico, tem a questão do turismo ecológico, que é uma fonte de bioeconomia no Cerrado também. E aqui, entre a degradação, a gente tem a conversão da vegetação nativa para fins agrícolas, né? E além da aplicação do agrotóxico ainda por cima. E já o Pantanal, ele é ali a maior área úmida contínua nos trópicos, né? Aqui é um outro bioma brasileiro. Diferente do Cerrado e da Mata Atlântica, o pessoal não incomoda muito em chamar o Pantanal de bioma. A fauna e a flora do Pantanal, elas se caracterizam por uma riqueza muito elevada e uma abundância de espécies, e ele é situado ali principalmente na bacia do Alto Paraguai. E o bioma vai incluir, então, a planície de inundação, que tem como característica principal o pulso de inundação dos rios, que alagam ali essas extensões de terras, e ele também está sob efeito do Planalto de entorno, que inclui ali o ecótono com a Amazônia, mais ao norte, e com o Cerrado, tá? Então, o Pantanal tem muita influência desses dois biomas, da Amazônia e do Cerrado, e de alguns biomas que ocorrem em outros países da América do Sul, né, como o Chaco e as florestas chiquitanas, que não entrou aqui na nossa aula. Como eu mencionei, então, ele é marcado por esse pulso de inundação, e muitos dos seus ambientes, né, dos seus ecossistemas, vai estar ligados, então, à presença da água ou à inundação, ou também é moldado ali pela ocorrência de fogo. Então, no Pantanal você tem uma heterogeneidade enorme de ambientes, assim como no Cerrado, e ele é composto ali por um mosaico de árvores que inclui ali
muitos animais, né? Mais de 150 espécies de mamíferos, mais de 500 aves e por aí vai. Aqui a gente tem alguns exemplos de ecossistemas, né? Por exemplo, aqui uma lagoa no Pantanal, aqui uma área de inundação de rios, né? E aqui, por exemplo, o fator do fogo, que ocorre durante o período de seca, devido ao acúmulo de biomassa, assim como ocorre no Cerrado e no Pampas também. A vegetação do Pantanal, então, que está ali toda ligada ao pulso de inundação, ela é composta por uma enorme diversidade de plantas aquáticas. Essas plantas aquáticas, elas têm diferentes formas de vida. Esse esqueminha aqui mostra as formas de vida das plantas aquáticas. Então, a gente tem plantas aquáticas que a gente chama de anfíbia, que pode viver tanto no ambiente terrestre quanto na água, né? Geralmente elas ficam na margem ali. Então, se o nível da água sobe, elas aguentam. Se desce, elas também aguentam. A gente tem plantas emergentes, que são aquelas que estão fixadas dentro da água, mas as suas partes aéreas, né, as folhas e os ramos, ficam acima da lâmina d'água. As flutuantes fixas, que são aquelas que as folhas, as estruturas reprodutivas flutuam na lâmina d'água, mas elas estão fixas no substrato. As flutuantes livres, né, que estão ali flutuando dentro da água, mas elas estão submersas e livres. Essas aqui são flutuantes que não estão submersas, né? Como, por exemplo, esses exemplos aqui. E essa outra aqui, número 5, que são as submersas fixas. Aquelas plantas que têm as suas estruturas por baixo da água e ainda por cima estão presas ao substrato. Algumas dessas plantas, inclusive, se reproduzem embaixo da água, né? Aqui a gente tem como exemplo o aguapé, né? As espécies da família Pontederiaceae, que formam aí os baceiros, né? Que são na verdade, um grande exemplo de sucessão. Você tem algumas plantas aquáticas que começam a se reunir e formam um emaranhado, outras plantas vão se desenvolvendo em cima delas, e isso forma aí um tipo de solo flutuante, que é chamado de histossolo, onde, por exemplo, o jacaré consegue nidificar em cima. Então, os baceiros são quando você passa, por exemplo, por uma ponte em algum rio, e você vê aquele emaranhado de plantas aquáticas flutuando em cima da água. Aquilo ali, às vezes, tem um solo orgânico, né, de material orgânico em decomposição, plantas mortas, com muitos centímetros de espessura, que chega a suportar animais de grande porte em cima, inclusive pessoas até. Tem uma colega que trabalhou em baceiros, que o baceiro aguentava o peso dela. E aí, falando então das plantas que não são as aquáticas, né, das plantas terrestres do Pantanal, é muito comum no Pantanal, por ter essa filtragem muito acentuada, ou da água ou do fogo, que ocorra monodominância de espécies. Monodominância é quando uma formação arbórea tem mais de 50% das árvores de uma única espécie. Então, a gente tem no Pantanal, por exemplo, o paratudal, que é onde você tem mais esse ipê amarelo aqui, que é o paratudo, o canjiqueiral, o carandazal, o abobral e aqui o lixeiral. Tem vários outros tipos de formação monodominante, que é quando basicamente todas as árvores são de uma espécie só, né? Essa árvore, provavelmente, essa espécie, ela foi selecionada porque é ela que aguenta aqueles fatores. E a fauna do Pantanal também é muito emblemática, muito carismática, muito característica, atrai muitos turistas para o ecoturismo, né? Então é uma outra atividade bioeconômica do bioma. Aqui eu coloquei algumas que eu gosto mais. O critério foi basicamente esse, essa que eu achei mais bonita. E as principais atividades econômicas do Pantanal giram em torno ali da pesca, do turismo, agora, nos últimos tempos, da pecuária, extração de minério, agricultura, e algumas dessas atividades econômicas, principalmente as que estão acontecendo no Planalto, colocam em risco ali a conservação, a preservação da planície de inundação, como, por exemplo, a pecuária intensiva e a conversão da vegetação do Planalto para plantio de soja e por aí vai. Então, no Planalto, né, que é aquele ecossistema de entorno, de Cerrado e Amazônia, que influencia o Pantanal, apenas 39% da vegetação nativa ainda existe. E essas conversões são causadas ali por conta da agropecuária intensiva, e elas têm consequências indiretas na várzea inundável, né? Então, por conta da erosão do solo, assoreamento dos rios que vão desembocar na planície e alteração dos regimes hidrológicos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o desmatamento, a erosão
e aí provoca o que eles chamam de arrombados, que é quando o leito dos rios perde a sua formação característica e transborda ali, assumindo trajetos que não é o original, e isso compromete várias coisas, inclusive as casas das pessoas. Além disso, tem outras ameaças, né, que estão mais, que a gente pode destacar, inclusive, é o atropelamento de animais. Então, quem desce para Corumbá vê muito bicho atropelado nas estradas. E uma outra ameaça recente do Pantanal são a intensificação da construção de novas PCHs, né? As PCHs são essas pequenas centrais hidrelétricas que geram pouquíssima energia e fazem um estrago enorme. E além das alterações no regime da frequência histórica de fogo, né? Que também tem causado alguns problemas no Pantanal. E era isso que resumi para falar para vocês. Olha, trazei só 10 minutos. Como é que para aqui a gravação agora? É no xizinho. Ai, achei. Parou. Voltei. Aí. Ah, tá. A câmera desliga aqui quando eu falo. Tenta ligar de novo. Aí. Ah, gente, se vocês quiserem fazer se alguém quiser fazer alguma pergunta ou não também, se quiser mandar e-mail depois. Gente, eu quero agradecer, porque é um desafio, né? Você compilar tudo isso para pôr tudo numa aula, mas para nós engenheiros ambientais é importante ter essa visão meio que comparativa, sabe? Para nós isso importa mais do que os detalhes. Os detalhes a gente deixa com os biólogos que trabalham com a gente. Funciona. Dá para eu salvar o PDF aqui da apresentação e mandar para o pessoal estudar, né? Sim, você pode... Tá cheio de figuras do Google, então... Então, por favor, não deixa ninguém me processar. Tá. Você manda para mim os 2 arquivos da aula passada também, do PDF, porque aí tá salvo no mesmo aqui. Então tá bom. Fiz contínuo num só. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, querem perguntar alguma coisa da prova, falar com o Bruno, agradecer o Bruno. Mandar um oi.